Olá, pessoal. Gostaria, então, de agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para participar desse primeiro congresso, né, online sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, algo que eu venho estudando já há alguns anos na minha vida, no meio acadêmico, né, e também coordenando, enfim, alguns congressos e grupos de estudo, de trabalho. Então agradeço aqui todo o convite que me foi feito pela direção, pela coordenação do evento e pretendo tratar justamente do encontro entre eros e etos no coração humano, algo que era extremamente importante, né, segundo João Paulo II, né, para que nós possamos de fato compreender, né, segundo ele, as palavras de Jesus quando ele se refere em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Cristo diz assim, e João Paulo II, para ele, esse trecho é importante, ao discutir esse tema que eu vou abordar. Então, Jesus diz em Mateus 5, 27 e 28, ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Esse trecho, evidentemente, que está aí em Mateus, dentro do contexto do sermão da montanha, Jesus, ao se referir ao mandamento de não cometer adultério ou não cometerás adultério, ele faz uma referência, ele compara isso à concupiscência, ou seja, ele compara o mandamento de não cometer adultério justamente com a questão da concupiscência. Ele faz referência à concupiscência, né, ao que João Paulo II chama de olhar concupiscente, né, a problemática da cobiça, do não cobiçar. E, portanto, ele, repito, ao se referir a esse mandamento, ele faz uma referência, uma comparação ele compara a concupiscência ao adultério cometido no coração. Ora, ao analisar esse trecho nas suas catequeses, João Paulo II ele procurou responder, no fundo, à seguinte questão. Essas palavras de Cristo, elas acusam o coração humano, né? Elas acusam o coração humano ou elas são principalmente um apelo, um convite, um chamado que lhe é dirigido, né? Então a primeira coisa que ele entende é que ao analisar as palavras de Jesus, nós precisamos realmente refletir e ver com calma o que o Senhor está querendo revelar, mostrar por intermédio desse trecho aqui, dessas palavras, né? Ou seja, se ele está querendo acusar o coração humano, isso é uma coisa. Outra coisa é se ele está fazendo um apelo, né? Ora, dizer que é um apelo, então, uma coisa é dizer que ele está fazendo uma acusação. Então, para João Paulo II, ou ele está fazendo uma acusação contra o coração humano, ou ele está chamando, apelando, ele está fazendo um apelo, né, para o ser humano. Ora, dizer que é um apelo, isso implica, ou no mínimo indica, um caráter ético da fala de Jesus. E para João Paulo II, né, para São João Paulo II, as palavras de Cristo, elas são, sobretudo, muito mais um apelo do que simplesmente algum tipo de acusação. E sendo um apelo, portanto, o caráter ético, né, por ser um apelo, já implica ter um caráter ético. Ou seja, um apelo importante e essencial para o próprio ethos do Evangelho. Ou seja, é um apelo que Jesus faz para que cada ser humano de fato olhe para essa boa nova, esse ethos do Evangelho
trazido por ele, revelado por ele, realizado por ele, intimamente ligado à sua pessoa e à sua vida. Então, para João Paulo II, nós temos aí um apelo, e para compreender esse apelo do Senhor, o que significa isso, João Paulo II diz que, na reflexão desenvolvida por ele procurou se aproximar, procurou levar em consideração os itinerários que a consciência do homem contemporâneo percorreu. Então é interessante isso, ou seja, essa observação que o Santo Padre faz na sua catequese sobre essa questão do encontro do Eros e do Ethos no coração humano, é que ele leva em consideração várias coisas, né? É evidente que é importante ver o que a tradição da igreja diz, o que a análise bíblica diz, né? A exegese, etc. Mas ele entende também que, querendo ou não, a consciência do homem contemporâneo, ela foi muitas vezes percebendo coisas ou adquirindo coisas no decorrer do seu desenvolvimento, do seu amadurecimento, do seu itinerário, né? Então, esse itinerário percorrido pela consciência do homem contemporâneo, João Paulo II diz que se aproximou desse itinerário e levou tudo isso em consideração. Ou seja, que nas suas catequeses, muitas vezes, ele, por exemplo, já analisou o aspecto do Eros, várias dimensões do Eros, mostrando que o Eros vem ali da mitologia, né, desse contexto da mitologia, ele vem da mitologia para a filosofia, depois passando pela língua literária, até chegar à língua falada. Mas, de fato, quando nós pensamos nessa questão do Eros, por exemplo, ele diz, é algo ausente, por exemplo, na linguagem bíblica. Nós não temos essa dimensão do Eros, né, na linguagem bíblica. Contrariamente, por exemplo, à questão do ethos, que muitas vezes, hoje em dia, ele é referenciado ou usado na questão da análise bíblica. E João Paulo II chama a atenção justamente para isso, ou seja, que como devemos compreender essa questão do uso do termo ethos, né? Ou seja, o uso que é feito é a partir do significado geral que esse termo foi atingindo com o desenvolvimento do próprio pensamento filosófico e do pensamento teológico, abraçando dessa maneira, no seu conteúdo, as questões complexas da esfera do bem e do mal, por exemplo. Então, por isso que quando se discute a problemática do ethos, que está intimamente relacionado com a questão da ética, né, não tem como deixar de analisar as questões tão complexas e densas como a questão do bem e do mal, enfim, do certo e do errado, coisas que são, segundo João Paulo II, profundamente dependentes da vontade humana e estão submetidos também a próprias leis da consciência humana, como também da sensibilidade do coração humano. Ora, isso posto, João Paulo II, então, chama a atenção e procura mostrar que é importante se deter um pouco sobre o termo eros, né? Ou seja, tanto a palavra eros quanto a palavra ethos são extremamente importantes, ou seja, para entender como se dá esse encontro dessas duas realidades no coração humano e qual é a consequência, as implicações disso, é fundamental, portanto, parar e se deter um pouco sobre tanto o termo eros quanto a questão do ethos, que eu já explicitei um pouco. Ou seja, a questão do ethos ele vai ser usado, vai ser entendido principalmente a partir desse significado mais geral que se foi atingindo tanto na filosofia e na teologia. E o eros, que é uma coisa até ausente em termos de linguagem bíblica. Ora, João Paulo II, ele mostra, né, como que há essa passagem do eros ali da mitologia para a filosofia, da filosofia para a linguagem literária e depois para a língua falada. Ou seja, o termo eros, né, na mitologia, por exemplo, era usado como um nome próprio, né? Mas o que é importante, segundo João Paulo II, é entender o que ocorre com a questão do eros no contexto filosófico, primeiramente e principalmente no mundo antigo, a partir de um pensamento, né, de um grande filósofo grego, que foi Platão, né? Então, Platão que funda ali
a primeira escola filosófica, a academia, né? Platão, que é considerado, digamos, o filósofo que estabelece ali o primeiro grande sistema filosófico. Então, em Platão, o termo eros adquire todo um significado diferente daquilo que vinha da mitologia, um significado filosófico, né? E também bem diferente do sentido comum, né? Que as pessoas usam, ou seja, geralmente quando se usa a palavra eros, né? Um termo muito desgastado, tanto a palavra eros quanto a palavra erótico, né? E muitas pessoas até hoje estranham, né? Algumas coisas que São João Paulo II diz nas suas catequeses, né? Sobre o amor humano, e nesse contexto aí da teologia do corpo, porque em vários momentos ele chama a atenção para a necessidade de se rediscutir o que de fato é o eros e, portanto, o que significa o erótico e o que infelizmente muitas vezes as pessoas entendem por isso, né? Qual é o sentido comum extremamente empobrecido que se estabeleceu da palavra erótico. Então, quer dizer, em Platão o termo eros adquire um significado mais filosófico, diferente do sentido comum, como também diferente do sentido que vai ser empregado muitas vezes na literatura, no pensamento literário, né? Mas, de fato, o que é eros para Platão? Ou seja, para São João Paulo II, da mesma forma que Platão, no contexto platônico, essa noção vai ser extremamente importante, ele diz que é vasta a gama de sentidos que esse termo foi adquirindo, e justamente por ser vasta essa gama de sentidos, ele diz que tudo isso deve ser levado em consideração quando nós tratamos dessa problemática do eros e do erótico, ou seja, o sentido disso na mitologia, na filosofia, enfim, toda a conotação muitas vezes apenas corpórea ou somática, enfim, sexual, né? Devido a toda essa gama, essa complexidade e essa diversidade de sentido do termo eros, é preciso, portanto, avaliar com calma o que é o erótico e qual a sua relação com eros. Ora, isso posto, João Paulo II então entende que aí a partir disso, para a gente poder aprofundar um pouco mais, ter essa clareza, é necessário, portanto, retomar um pouco o pensamento desse filósofo que é Platão. Olha, o que é eros para Platão? Então Platão, ele escreveu, né, tem um diálogo filosófico de Platão chamado Banquete, onde de fato é feito ali todo um elogio, toda uma exaltação a Eros, vários discursos sobre o que é Eros, e quando Sócrates, ali, né, enquanto personagem, ele narra o seu encontro com uma sacerdotisa chamada Diotima de Mantineia, ele mostra, lógico, ali de fato qual é a visão não só socrática, mas a visão platônica sobre a questão do Eros, né? E o que a gente percebe, ou seja, a concepção de Eros de Platão está muito associada à sua concepção de filosofia, a maneira como ele vê a filosofia, e à sua visão de mundo, como ele concebe a realidade. Então, para Platão, a realidade ela é constituída de regiões do ser. Então, ele usa expressões como mundo sensível e mundo inteligível. Então, para ele, existe toda uma dimensão sensível da realidade, que, enfim, às vezes ele chama de mundo sensível, que é constituído do quê? Das coisas corpóreas, das coisas sensíveis, né? Daquilo que nós aprendemos pelos nossos 5 sentidos. Aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, e por aí vai, né? Então, eu tenho essa realidade sensível constituída dos corpos, né? Das coisas corpóreas, das coisas sensíveis, e eu tenho uma realidade inteligível, que é constituída por aquilo que Platão chama de ideias, né? Que seriam as formas, as essências inteligíveis, né? De todas as coisas. Então, as ideias, a ideia para Platão, o que Platão entende por ideia para ele não é aquilo que está na nossa mente, não é um conceito que está na nossa mente, ou seja, ideia para ele é uma forma inteligível, né, que seria o modelo original de cada coisa. Então, por exemplo, se eu tenho um cavalo sensível, existe a ideia do cavalo, ou seja, o modelo original de cavalo, né? Se eu tenho uma casa sensível, tem a casa inteligível, a ideia de casa, que é o modelo, a referência, o modelo original, a casa em si mesma, né? Então, para Platão, a verdadeira realidade está justamente nessa região do inteligível, né? Então, as ideias são imutáveis, são eternas,
são perenes, né? E são o modelo originais das realidades sensíveis. Se é assim, então o mundo sensível, né, o princípio de ser e o princípio ontológico do mundo sensível é a própria realidade inteligível, né? E o princípio de explicação e o princípio de conhecimento do próprio sensível também é o inteligível. Logo, o sensível nada mais é, as coisas sensíveis, as coisas corpóreas, nada mais são do que uma imagem, uma cópia dessa realidade inteligível. Então, se eu quero conhecer a verdade e atingir o verdadeiro ser, eu preciso fazer essa passagem do sensível para o inteligível, ou seja, eu preciso realizar aquilo que Platão chamaria de movimento dialético ascendente, né? Essa passagem do sensível para o inteligível. Então, conforme eu entro em contato com as coisas sensíveis, né, elas evidentemente vão me provocando e vão despertando em mim determinadas coisas, né? E é aí que entra, segundo Platão, a importância do eros. O eros, para Platão, nada mais é do que desejo, do que uma força, do que o impulso, né? Ou seja, se o eros é desejo, se o eros é força, se ele é impulso, ele é desejo de força e impulso em que sentido? Então, na medida em que o ser humano, por intermédio dos seus sentidos, entra em contato com as coisas corpóreas, né? Então, por exemplo, com as coisas belas, né? Na medida em que ele vai vendo as coisas belas e vai questionando sobre a origem e o fundamento da beleza dessas coisas, por que uma coisa é bela, se ela é bela, aquela coisa sensível que é bela, ela é bela por ela mesma ou ela é bela, né, porque ela depende de um outro, ela recebeu essa beleza de um outro ser que é mais perfeito que ela. Então, o que leva o ser humano a ir além do mundo sensível e aí buscar essa realidade inteligível é justamente o quê? O eros, né? O eros, ele é esse desejo, ele é essa força, é aquilo que nos impele, né, a tudo o que é o quê? Bom, verdadeiro e belo. Então, para Platão, o eros nos leva a buscar a conhecer o quê? Essas ideias, essas formas inteligíveis que são os modelos originais de todas as coisas. Então, daí vem a própria noção de amor platônico, né, que infelizmente é muito mal compreendida. Né? O pessoal acha que o amor platônico é simplesmente ficar amando a longa distância um homem e uma mulher, onde não há contato corpóreo, etc., né? Aquela coisa mais intelectiva. Não, o amor platônico, para Platão, o amor é justamente você ter claro que quando eu olho o mundo sensível, quando eu olho essa realidade corpórea, né, e vejo, por exemplo, nela toda uma bondade, toda uma beleza, né, as coisas que são belas, elas são belas porque elas participam da ideia do belo. Então, o belo em si mesmo, que é a forma inteligível, que é a ideia do belo, ele está presente na coisa bela. E na medida em que ele está presente e a coisa sensível participa da própria ideia do belo, é por isso que a coisa sensível é bela. Porque ela é uma imitação, uma cópia, né, dessa realidade inteligível. Então, eros é justamente aquilo que nos impele, que nos leva, que nos impulsiona a ir além do sensível e a buscar conhecer essas realidades inteligíveis. Por isso que para Platão, enfim, eros também é atração, né? Enfim, é desejo. Por isso a pergunta que ele faz muitas vezes, o que o amor ama quando ama, né? O que o amor ama quando ama são as formas eternas, as ideias inteligíveis e por aí vai. Ora, essa noção de eros de Platão, segundo São João Paulo II, ela é extremamente importante nessa reconstrução histórica sobre o sentido desse termo, né? O que significa de fato eros, né? Porque no fundo, se eros é atração, isso indica, nesse caso, segundo João Paulo II, toda uma intensidade, né? A intensidade de um ato subjetivo do espírito humano, ou seja, é algo que é fruto da sua vida interior, é algo pessoal, segundo João Paulo II. Se de fato eu vejo eros como atração, como impulso, como força, como aquilo que nos impele, né? Se eu entendo eros de fato como uma força interior, tá? Porém, o que ocorre é que no cotidiano, no senso comum, no significado comum que é usado pela maioria das pessoas, essa atração, o eros entendido como atração,
essa atração, ela, na grande maioria das vezes, parece ser simplesmente uma atração de natureza sexual, ou melhor, de natureza sensual, né? Ou seja, essa aproximação e essa união meramente física e corpórea para se obter ali um determinado prazer, né? E aqui está o grande X da questão e o ponto, segundo João Paulo II. Porque se eu reduzo, né, ou seja, essa compreensão reducionista do que significa o eros, ou seja, o eros é impulso, o eros é força interior, o eros é atração, mas aí quando eu falo que ela é atração, eu não consigo entender atração no sentido de uma intensidade, de um ato subjetivo do espírito humano, mas eu entendo atração simplesmente como algo de natureza meramente sensual, né? De aproximação de corpos buscando prazer. E aí ele diz, né, essa compreensão ela gera muitos problemas. Essa compreensão reducionista do que é eros, né? Enquanto uma atração de natureza meramente sensual. Até que ponto, de fato, né? Aqui está o X da questão, até que ponto eros apresenta, o eros apresenta o mesmo significado que existe na narração bíblica. Ou seja, quando nós pegamos essa noção de eros, principalmente no sentido platônico, né? E, enfim, nessa coisa reducionista aí, e quando nós pegamos a narrativa bíblica, que fala lá no Gênesis, né, da questão da vida sexual e do amor humano, né? Quando a gente vê a narrativa bíblica, é nítido que nessa narrativa aparece todo um princípio de atração. A narrativa bíblica também fala de atração e de uma atração recíproca entre homem e mulher. Portanto, há uma atração recíproca entre homem e mulher e, além dessa atração, um perene chamado da pessoa humana para a unidade da carne, né? Que deve se realizar na comunhão das pessoas. Né? Então, João Paulo II, em vários momentos, na sua interpretação do livro do Gênesis, na questão do princípio, e depois do pecado original, de tudo aconteceu, ele mostra justamente isso, que essa atração recíproca está presente na narrativa bíblica e que, ao mesmo tempo, constantemente, há um perene chamado da pessoa humana de ter essa unidade com o outro, essa unidade na carne, né, por meio, né, isso deve se realizar por meio da comunhão de pessoas, né? Ora, é por esta interpretação do eros que adquire, segundo João Paulo II, uma importância fundamental também o modo pelo qual se entende uma outra questão. Ou seja, se o eros, essa noção de eros de Platão principalmente, né, ela é tão rica, ela mostra que eros é aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona a buscar coisas mais elevadas, né, como o belo, o bem, a verdade, e ir além meramente da questão sensível e corpórea. Essa compreensão e essa interpretação do eros, é devido a essa interpretação que se faz necessário analisar com calma um termo que aparece aqui, ou uma questão que aparece no texto bíblico, na fala de Jesus, que é o problema da concupiscência. Né? É preciso, então, se colocar uma pergunta, né? O que é a concupiscência? Né? O que significa ou o que se entende por concupiscência na fala de Jesus nesse contexto do Sermão da Montanha em Mateus? E João Paulo II, ele procura mostrar que a linguagem comum, geralmente as pessoas usam a palavra concupiscência, né, sempre no sentido bastante psicológico, né? E além do sentido psicológico, um sentido bem sexológico, né? Os dois. Segundo ele, essa interpretação bastante comum, né, da concupiscência no sentido psicológico e sexológico é devido a premissas naturalistas, sensualistas, somáticas e por aí vai. E nesse sentido psicológico, a concupiscência ela indica
a subjetiva intensidade de tender para o objeto por causa do seu caráter o quê? Do seu caráter sexual, por causa do seu valor sexual. Então, quer dizer, quando eu penso em concupiscência, no sentido psicológico, eu estou pensando, né, uma intensidade subjetiva, né, algo que vem de mim, no meu íntimo, no meu interior, é pessoal, é uma intensidade subjetiva de tender para um objeto. Eu vou em direção a esse objeto. Mas por que eu estou indo em direção a esse objeto? Eu estou indo em direção a ele por causa do seu caráter sexual, por causa do meu interesse sexual relacionado a ele. Então, devido ao seu valor sexual, eu vejo ali um valor sexual no objeto e devido a esse valor sexual, desperta em mim essa tendência de ir ao seu encontro, de ir em direção a ele. Ora, por que esse tender é tão intenso, né? Por que esse tender brota, né, na nossa subjetividade, segundo João Paulo II? Ora, o tender, ele nada mais é, ele é fruto, ele é devido à atração, né? Ocorre ali uma atração, eu me sinto atraído pelo objeto, e essa atração que ela acaba estendendo seu domínio sobre o quê? Sobre a minha esfera emotiva, né? E ao estender o seu domínio sobre a minha esfera emotiva, ela acaba envolvendo também a minha corporeidade, segundo João Paulo II. Ora, quando no Sermão da Montanha ouvimos de fato falar ali de concupiscência, ou a expressão que eu usei na tradução aqui, né? O desejo libidinoso, ou a questão do homem com o olhar libidinoso, estas palavras, né, na medida em que elas são interpretadas a partir de uma compreensão da concupiscência no aspecto meramente psicológico e sexológico, o que acaba acontecendo? Eu acabo achando que essas palavras se referem simplesmente aos fenômenos eróticos. Mas aos fenômenos eróticos como eles são entendidos na linguagem comum da maioria das pessoas, do senso comum. Ou seja, dizer, né, pensar ali no olhar libidinoso, na questão da concupiscência, a partir dessa perspectiva psicológica e sexológica, é reduzir essas palavras ou é entendê-las a partir do fenômeno erótico e, portanto, de achar que eu estou falando aqui meramente de uma atração de cunho de natureza meramente sensual. Porém, o que João Paulo II procura mostrar? Que nesse texto, essas palavras como algo erótico, né, elas vão além desse sentido. Vão além desse sentido, né? Ou seja, em Mateus 5, 27 e 28, como eu li aqui, nos limites de Mateus 5, 27 e 28, quando se fala em concupiscência, ou desse olhar libidinoso, ou desse desejo libidinoso, nós estamos falando apenas de atos interiores, segundo João Paulo II. Né? Ou seja, nesse limite de Mateus 5, o que essas palavras significam, concupiscência, olhar libidinoso, são atos interiores. Porém, se eu os entendo como eróticos, fenômenos eróticos, no sentido da linguagem comum, eles passam então a ser definidos como aqueles modos de agir, né, e de recíproco comportamento do homem e da mulher, que são manifestações exteriores próprios de tais atos interiores. Então veja que vai muito além. Ou seja, se no texto parece que significam apenas atos interiores, a partir dessa interpretação como um fenômeno erótico da linguagem comum, como ele é entendido, né, eles são definidos como modos de agir recíproco do comportamento do homem e da mulher, que no fundo são, eu tenho atos interiores, mas que no fundo são manifestações exteriores desses próprios atos interiores. Isso implica o quê? Isso implica que se deva colocar, né, se de fato é assim, é como se eu tivesse que colocar quase que um sinal de igualdade entre o erótico e aquilo que deriva
do desejo, né? E que serviria para satisfazer a concupiscência da carne. Ora, a grande questão, segundo João Paulo II, é: se for isso, Cristo, de fato, ele estaria fazendo um juízo muito duro e muito negativo sobre aquilo que é erótico, né? E se está fazendo um juízo muito duro sobre aquilo que é erótico, e se as palavras dele são dirigidas ao coração humano, então, de fato, é como se ele estivesse fazendo algum tipo de advertência extremamente contra o Eros, né? Quase que condenando a questão do Eros e do erótico. Porém, segundo João Paulo II, não é assim. Não é assim que devemos entender essa questão. Isso não é assim. As palavras de Cristo não estão advertindo contra o Eros e nem estão fazendo um juízo tão negativo àquilo que é erótico. Mas para a gente entender que isso não é assim, nós precisamos lembrar as muitas tonalidades semânticas do Eros. Os diversos sentidos do termo Eros. Se eu tiver claro essa polissemia, essa diversidade do termo Eros, aí sim nós conseguimos compreender por que não se convém, não se deve interpretar as palavras de Cristo em Mateus dessa maneira. Logo, se quer mostrar a relação do enunciado do Sermão da Montanha nas palavras de Cristo com os fenômenos eróticos, que são amplos, né? É preciso levar em consideração a multiplicidade das tonalidades semânticas do Eros, como eu já disse. Ou seja, por que os fenômenos eróticos são amplos? Porque, no fundo, os fenômenos eróticos, no fundo, são ações e comportamentos recíprocos mediante os quais o homem e a mulher se aproximam e se unem, né, do ponto de serem uma só carne, né? Ou seja, eu tenho ali ações e comportamentos recíprocos mediante os quais tanto a mulher quanto o homem um se aproxima do outro e vão se unindo a ponto de serem uma só carne. Assim, para João Paulo II, parece que é possível, né, encontrar no âmbito do conceito de Eros, evidentemente, no sentido platônico, na maneira como Platão entendeu Eros. Então, é possível encontrar no interior do conceito de Eros, no seu âmbito, um lugar para aquele ethos, né, do Novo Testamento, do Evangelho de Cristo, apresentado por Cristo e também salientado pelo apelo dele ao coração humano no Sermão da Montanha. Então, esse ethos, né, ali no Evangelho, no Novo Testamento, esse ethos novo revelado por Jesus, pressupõe, né, conteúdos novos, conteúdos éticos novos, uma postura nova, valores, princípios, coisas novas, que de fato possibilitam o ser humano ser um homem novo e uma mulher nova, né? Ora, a partir disso, então, se admitimos que o Eros, como foi entendido por Platão e aqui assimilado por João Paulo II, né? E se o Eros significa a força interior que atrai o homem àquilo que é verdadeiro, àquilo que é bom, àquilo que é belo, né? Principalmente no seu sentido transcendente, a questão dos transcendentais aqui, então, a partir deste conceito, né, entendendo o Eros dessa maneira, no seu âmbito, vemos abrir o caminho para aquilo que Cristo quis expressar no Sermão da Montanha. Desta maneira, as palavras de Jesus em Mateus 5, 27 e 28, se tem algum teor de acusação, de recriminar ou de censurar o coração humano, ao mesmo tempo é nítido que Cristo também faz um apelo ao ser humano, ao coração do ser humano, segundo João Paulo II. E esse apelo é, segundo o Papa, a categoria própria do ethos da redenção, né? Ou seja, é esse novo conteúdo, esses novos valores, essa nova realidade, mostrando justamente o quê?
não só a condição de miséria, de dificuldade do ser humano, mas também a possibilidade de ser salvo, de ser uma nova criatura em Cristo, né? Dessa maneira, o chamado para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, né? Ou seja, se o ethos é uma força interior que nos impele a buscar o verdadeiro, bom e o belo, no sentido transcendente e absoluto, então, quando Jesus se dirige ao coração humano, ele não está só censurando, mas ele está fazendo um apelo, um chamado para que o ser humano vá além da sua realidade, né? Então, o chamado para aquilo que é bom, verdadeiro e belo significa ao mesmo tempo, no novo ethos inaugurado por Cristo, a necessidade de vencer o que deriva-se, né, o que se deriva da tríplice concupiscência, né, da carne, dos olhos, da soberba, etc. Ou seja, por um lado, Cristo não nega a realidade de queda, de pecado, né, de miserabilidade e de fraqueza do ser humano, né? A natureza humana foi ferida, ele não nega isso. Mas, ao mesmo tempo, ele chama o ser humano a buscar o verdadeiro, o bom e o belo e não ficar olhando só a situação da miséria. Mas, ao mesmo tempo, também, esse chamado implica despertar no ser humano essa consciência de que ele precisa vencer essa tríplice concupiscência. Da mesma forma que também significa, por um lado, a necessidade de transformar aquilo que foi ferido pelo pecado, aquilo que foi agravado pela concupiscência. Mas não só a necessidade, mas também a possibilidade. Jesus, quando chama, ele não só mostra a nossa condição, ele não só mostra a necessidade de ir além dessa tríplice concupiscência e de vencê-la, né? Mas ele e não só mostra a necessidade de mudar aquilo que foi ferido pelo pecado e estragado pela concupiscência, mas ele também mostra que é possível transformar tudo isso, né? Desta maneira, se as palavras de Cristo representam tal chamado, então o eros e o ethos, eles não são contraditórios, eles não divergem entre si, eles não se contrapõem, mas na realidade são chamados a encontrarem-se no coração humano. E, na medida em que vão se encontrando neste encontro, eles vão produzindo determinados frutos. Desta maneira, do ponto de vista de São João Paulo II, no coração humano, de fato, existe a forma do que é erótico. Mas da mesma maneira que no coração humano tem a forma do que é erótico, também tem a forma do ethos. E, portanto, a forma do que é erótico é preciso ser também uma forma de ethos, ou seja, ética. O erótico precisa ser ético, mas o ético também é erótico. Isso assusta algumas pessoas, porque quando nós falamos dessa dimensão ética, geralmente quando as pessoas ouvem em ética, e João Paulo II diz isso, né, a ética muitas vezes, né, o sentido se associa à ética muito a um aspecto negativo, né? Por quê? Porque a ética estabelece normas, né, muitas vezes proibições e por aí vai, e devido a esse aspecto normativo de proibições, muitos acabam vendo a ética apenas nessa dimensão muito negativa e proibitiva, né? Ora, devido a isso, segundo João Paulo II, nós temos uma tendência muito forte de ver nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha sobre a concupiscência ou olhar luminoso apenas algo como proibição. Da mesma forma que se vê muitas vezes a ética como mera proibição, também vemos as palavras do Senhor como se fossem apenas proibição. E acabamos não vendo ou não conseguindo vislumbrar e descobrir os valores verdadeiramente profundos e essenciais que estão por trás dessa proibição. E que, no fundo, essa proibição contém e assegura, né? Então, se há uma proibição, é porque essa proibição contém e assegura algo. É porque ela protege determinados valores que são essenciais da nossa vida e que são verdadeiros. E ela não só protege, mas ela
torna esses valores acessíveis a cada um de nós. E, além de tornar acessíveis, essa proibição, ela permite que esses valores fluam no nosso coração, desde que cada um de nós abra o coração a esses valores, né? E na medida em que, de fato, eros e ética eros e ethos, né, ou ética, vão se encontrando no coração do humano, aí, de fato, o ser humano vai vislumbrando, com a ajuda de Cristo, com a sua graça, né, a possibilidade realmente de ir além da sua miséria, do seu pecado e ser um homem novo e uma mulher nova. Bom, espero que essa breve meditação e reflexão tenha te ajudado e mostrado como que a teologia do corpo de João Paulo II realmente é uma coisa tão profunda, tão rica, tão linda, mas que infelizmente às vezes é pouco estudada, ou às vezes até estudam, mas às vezes mal compreendida. Que Deus te abençoe, forte abraço. Se você quiser me acompanhar, é só me procurar nas redes sociais como Joel Gracioso, tá? Tem o meu site também, que é o meu nome, e aí você pode me acompanhar se eu desejar. Mas independente de qualquer coisa, que Deus te abençoe. Um forte abraço e espero que essa conferência lhe ajude. Tchau, tchau.